eu resolvi também fazer uma recapitulação assim bem detalhada, né, de tudo que a gente tinha visto, né, no semestre até quando a gente teve que interromper, né? E nós sabemos que nós tivemos alunas e alunos, né, que foram chegando já na segunda, terceira chamada, né, e aí podem, né, ter esse cenário aí de ter perdido esses primeiros movimentos que nós fizemos, estudos que nós fizemos em sala. Então, o primeiro texto, né, que nós trabalhamos, que eu vou recapitular aqui um pouco com vocês, é justamente o livro, né, O que é Sociologia, que nós trabalhamos o capítulo 1 e o capítulo 2, né, do surgimento e formação da sociologia. Então, nesse contexto, eu falei um pouquinho, né, no nosso encontro dessa semana, mas eu gostaria de retomar um pouco mais detalhado, né, o que é a sociologia nesse aspecto, né, do seu desenvolvimento, né, quando surge no século XIX e a sua formação, né, como é que são os primeiros aspectos aí teóricos, metodológicos da sociologia nesses primeiros movimentos aí de constituição dessa ciência que hoje a gente estuda, né, no que se refere aí à sua contribuição para a educação. Então, esse livro, né, do Carlos Benedito Martins, no primeiro capítulo, ele vai, então, iniciar as discussões falando exatamente das transformações sociais, né, pelas quais a sociedade europeia, né, passou no início, né, do século XVIII e ao longo do século XVIII, né, que vai ter como consequência aí o desenvolvimento do capitalismo. Então, nesse texto, o autor vai nos mostrar diferentes aspectos, né, da transformação dessa sociedade. Então, vamos imaginar o que era, né, você viver no aspecto do sistema feudal e no processo, né, que vai se organizar a partir da Revolução Industrial e depois da Revolução Francesa, como é que isso avança, né, no sentido de transformar as formas do homem produzir existência e na forma como ele se relaciona com os outros homens. Então, no feudalismo era um tipo de relação, né, senhor de escravo, senhor feudal e senhores e os vassalos, né, numa relação, né, muito de uma produção endógena, né, no cenário produtivo, a terra como o principal aspecto ali, né, da produção. E é importante, então, né, que se vocês, né, tiverem condições, né, dar uma recapitulada, né, estudar um pouquinho aí como era a sociedade né, no feudalismo, e para a gente observar como é que isso vai sendo modificado ao longo, né, do processo de surgimento do iluminismo, do processo de desenvolvimento da ciência, e com isso vai culminar, né, com a transformação do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, né, culminando aí na Revolução Industrial. E nesse cenário, né, muda todas essas condições. As relações não é mais senhor feudal e vassalo, né? É o capitalista e o trabalhador. A mão de obra, né, agora é assalariada. Então, a produção, não, o centro, né, da produção não é mais a terra, né, é a questão mesmo das técnicas da indústria. Então, né, claro, teve todo o processo de transição, né, até chegar, né, no capitalismo e na industrialização, né, da manufatura, e assim, então também é importante, né, nesse contexto, conhecer um pouco, voltar um pouco esse estudo, né, do desenvolvimento do capitalismo, né, as suas condições ali, até culminar mesmo, né, com a Revolução Industrial, que vai trazer toda uma mudança econômica, né, nas relações humanas. E a Revolução Francesa, né, que acontece principalmente na França em 1879, 1779, nós vamos ter aí a condição muito forte, né, da movimentação política, né, que aí o antigo regime, a forma de organizar toda a sociedade na questão política, ela se transforma aí na condição essencial agora, né, de uma nova organização política também. Então, essas duas revoluções, que não dá para eu aprofundar muito, eu só estou citando aqui para que vocês
né, entendam o cenário mais amplo, mas quem quiser, né, faz uma pesquisa e aprofunda um pouco mais, vai trazer mudanças sociais muito significativas, né? E com isso, dentro também do cenário, né, de desenvolvimento do iluminismo, do cientificismo, que vai trazer, né, a necessidade de se explicar todos os aspectos da vida humana, não mais pela fé, mas pela razão e pela ciência. Então surge essa necessidade, né, do desenvolvimento de uma área, né, científica que organize, né, o pensamento e o conhecimento para explicar as relações humanas, né? Então, essas formas, né, de ver o mundo começam a se transformar, né, de forma, né, desde o iluminismo, e culmina, então, com a ciência, né, influenciando todos os aspectos aí dos conhecimentos. Então, o iluminismo foi um aspecto importante, né, para, na sua crítica, né, muito forte ao regime feudal, né, contribui na transformação do pensamento né, dos sujeitos históricos para avançar na construção dessa sociedade capitalista, né? Então, o autor aí do livro, né, Martins, ele vai dizer exatamente, né, que os iluministas eles foram os arautos da burguesia, porque a burguesia é justamente a classe, né, que nasce, né, justamente desse cenário. Né? Se antes a gente tinha o senhor feudal e os vassalos, né, com a sociedade capitalista a gente tem os burgueses, né, de um lado, os capitalistas, como eu já disse, e os trabalhadores ou proletários de outro. Então, esse cenário, né, de questionamento da ordem social vigente pelo iluminismo foi fundamental, então, para a consolidação do capitalismo. E com isso, né, você precisa, então, reorganizar essa sociedade, porque o autor vai mostrar como que se estabelece diferentes complicações, né, nas condições humanas. Feminicídio, suicídio, prostituição, alcoolismo, misérias, né, muitas doenças, e isso, né, gera um aspecto negativo, né, de caos social. Né? Imagina você reorganizar todo, né, o cenário, né, das relações humanas. Isso a gente tem que pensar no aspecto da Europa, né, que isso é, né, um olhar bem eurocentrista mesmo para o surgimento da sociologia. E é nesse sentido, né, que, se não no período feudal a gente tinha a religião, né, a fé, para organizar todas as relações humanas, né, e fundamentar os princípios ali das condições de vida, né, da sociedade, com o século XIX, né, e o século começa no século anteriormente, mas culmina no século XIX, uma necessidade de outra orientação para a regulamentação da vida. E aí o autor cita nesse texto, né, que o Saint-Simon, né, que era também, né, desses pensadores que vão contribuir aí para o surgimento da sociologia, ele vai dizer que a filosofia do século passado, né, que era o século século XVIII, tinha sido revolucionária. Ele estava se referindo ao iluminismo, né, que revolucionou ao questionar a sociedade feudal, né, abriu espaço, abriu caminho, junto com a Revolução Industrial, junto com a Revolução Francesa, por essa revolução que transformou a sociedade feudal na sociedade capitalista. No entanto, esses pensadores, nesse primeiro momento, eles observam que a sociedade capitalista é muito positiva para a organização social humana. Então, não há necessidade de questioná-la. A burguesia avança no seu processo revolucionário até um certo ponto. Né? A partir de um certo ponto, quando ela atinge os seus objetivos, ela começa a não mais querer revolucionar, ela começa a querer reorganizar para manter aquilo que ela tinha conseguido. Então, é nesse momento, né, que a sociologia vai surgir, não para ser revolucionária, mas como chamou Saint-Simon aí a atenção, né, que ela teria que ser reorganizadora. Então, é nesse sentido que surge, né, a partir principalmente do Augusto Comte, que é um dos pioneiros, né, nessa perspectiva de desenvolver a sociologia, ela precisa, então, ser esse aspecto, né, reorganizador da sociedade. E eles vão buscar, né, esses primeiros pensadores, né, dessa ciência, como Augusto Comte, o Durkheim, como a gente vai ver, eles buscam, né, a orientação
para a composição dessa nova ciência, justamente nas ciências da natureza que já estavam mais avançadas. Então, por isso que esse primeiro momento, a sociologia, ela vai ter uma influência, né, muito grande, né, do cientificismo e das ciências, então, da natureza. E eu estou trabalhando aqui, essas questões são apontadas no roteiro de leitura desse texto. E aí, nesse roteiro da primeira parte, né, a gente tem justamente um excerto, ou seja, uma parte do texto, né, desse livro que é a Sociologia, que é uma citação do próprio Comte. Né? O autor cita aí o Comte quando ele diz, né, entendo por física social a ciência, que tem por objetivo próprio o estudo dos fenômenos sociais, segundo o mesmo espírito com que são considerados os fenômenos astronômicos, físicos, químicos e fisiológicos, isto é, submetidos a leis invariáveis, cuja descoberta é o objetivo de suas pesquisas. O resultado de suas pesquisas tornam-se o ponto de partida positivo dos trabalhos do homem de Estado, que só tem, por assim dizer, como objetivo real descobrir e instituir as formas práticas correspondentes a esses dados fundamentais, a fim de evitar, ou pelo menos mitigar, quando possível, as crises mais ou menos graves que em um momento espontâneo determinam, quando não foi previsto. Numa palavra, a ciência conduz à previdência, e a previdência permite a regular a ação. Então, aqui nessa passagem, né, que está, né, entre a página 16 e 17, então, do livro, fica bem claro aqui, né, para esse início, para essa formação da sociologia, como é que é a influência da ciência. Tanto que o Augusto Comte, ele chama, né, essa nova ciência que foi instituída e agora conhecemos como sociologia, como uma física social, né? Por quê? Porque o método positivista, eles vão ter que usar os mesmos métodos, né, das ciências da natureza. Por isso que ele fala, o objeto de estudo são os fenômenos sociais. Mas como é que eles vão ter que ser estudados? O Augusto Comte deixa claro aí, ó, segundo o mesmo espírito com que são considerados fenômenos astronômicos, físicos, químicos e fisiológicos. Ou seja, existem leis naturais, né, que são invariáveis, como, por exemplo, as leis de Newton, né, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Ninguém questiona, né? Então, é um dado que está ali, natural, existe, independentemente da vontade dos homens. Então a sociologia, que é que ele está chamando aí, então, de física social, ela tem que, então, se orientar pelos mesmos princípios, né? Desse olhar distanciado, neutro, para captar a essência dos fenômenos. E aí, como existe, então, na sociedade, assim como na química, na física, né, nesses outros fenômenos já estudados pelas ciências da natureza, os sociólogos, então, teriam que olhar esses fenômenos sociais e observar suas regras, suas leis invariáveis. Para quê? Para passar todas essas informações para o homem de Estado, como ele diz aí, né? Então, essas pesquisas dos sociólogos têm que ser o ponto de partida para os trabalhos dos homens do Estado, portanto, para um positivista, o Estado é a força máxima, né, que vai impor todas essas leis e regras à sociedade, e que aí esse Estado, então, tem que só descobrir essas, né, a partir dessa contribuição da ciência, e orientar, né, essa orientação aí tem que ser dada, assim, para evitar qualquer tipo de crise, né, que possa haver, caso não se tenha previsto. Então, por isso que essa ciência que está surgindo nessa perspectiva positivista, ela tem que surgir para orientar, como já existem as regras, elas são naturais, não se questionam, para orientar os homens de Estado a prever, né, os fenômenos, evitar qualquer tipo de dificuldade. Por isso que ele termina, né, numa palavra, a ciência conduz à previdência e a previdência permite regular a ação. Então, é nesse sentido que o autor, né, destaca aí essa parte do Comte, eu também destaquei aqui para trabalhar com vocês, essa necessidade da gente entender por que, né, que a ciência, então, positivista, ela vem nessa perspectiva, né, do Saint-Simon de reorganizar a sociedade. Então, ela vem para descobrir as leis que já seriam naturais e, portanto, caberia, então, a essa ciência descobrir e orientar os homens de Estado para que a ordem seja mantida. E nessa perspectiva, né, então, o olhar do sociólogo, ele tem que ser o mais
distanciado e neutro possível, então não se coloca, né, as críticas, observações, questionamentos, e nesse cenário mais específico, observa-se essa necessidade, então, de organizar a sociedade, para que cada um, fazendo a sua função, né, porque aí também é mais uma orientação bem, né, que vem da ciência, porque por influência mesmo, né, por exemplo, da biologia, os positivistas veem a sociedade como um grande organismo, né, que não precisamos entender as suas regras de funcionamento, por isso, né, se deriva dessa questão aí também o funcionalismo, para que você entendendo as regras de funcionamento, né, de cada organização, de cada componente aí dessa sociedade, você consegue, então, determinar, né, o seu bom funcionamento, portanto, uma ordem, e você, nesse cenário, estabelecendo a ordem a partir dessa orientação do Estado, você chegaria ao progresso. Então, é assim que a gente tem, né, essa organização muito clara, né, da ordem e progresso, que a gente tem vivenciado isso, né, muito fortemente na realidade brasileira, né? O lema da nossa bandeira é justamente ordem e progresso. E a gente, né, então, se estabelece mesmo essa condição, cada indivíduo exercendo a sua função, sem questionar a ordem social vigente, para que, então, havendo a ordem, haveria, né, consequentemente, necessariamente, o progresso. Então, é nesse sentido que a gente entende, então, esse primeiro momento, né, do contexto em que surge a sociologia e os seus principais fundamentos nesse início, né, dessa construção dessa ciência, destacando, então, aí a formação, né, principalmente a sociedade capitalista, a partir da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, do Iluminismo, e na sua formação essa influência da ciência, essa necessidade, né, de aplicar os mesmos princípios teóricos, né, metodológicos na ciência da natureza para as ciências sociais, para orientar os homens do Estado a construir e orientar as regras sociais para que se estabelecesse a ordem e dessa forma atingisse o progresso. Então é nesse sentido, né, que a gente então precisa ler esse primeiro capítulo, né, que é sobre esse surgimento da sociologia, para então a gente avançar um pouco agora, né, no próximo vídeo eu vou trabalhar justamente como é que o Durkheim entra nessa composição aí, né, do positivismo, e a gente avança então nessa compreensão da formação da sociologia. Então era isso, e vamos então encerrar para o próximo. Então não deixem de ler, né, esse capítulo do livro O que é Sociologia, para vocês, né, se situarem então na formação dessa ciência, que é fundamental para a gente compreender, né, o campo que nós estamos estudando. Então, bons estudos, e aí vamos depois, em seguida, falar então essa continuidade aí do Durkheim.